Pessoal, agora com o Matoso no ar, um grande abraço. Esse seu terno, doutor Murilo, já vou dizer o que está fazendo o doutor Murilo aqui comigo. Esse seu terno Alvo Celeste tem alguma coisa a ver com... Não, nem pensar. Nem pensar. O doutor Murilo, deixa eu abrir o programa aqui, gente. Agora com o Matoso, claro que nós vamos falar de Repar. Ele poderia perguntar, e esse teu azul marinho tem a ver? Então vamos deixar isso para lá. Por enquanto, agora vamos falar de Remo Paysandu. Mas antes de qualquer coisa, eu quero conversar com o doutor Murilo Araújo, que vai fazer parte de um especial aqui, numa entrevista especial sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, na acepção do termo, está entendendo? Garantir o meio ambiente, mas não se pode esquecer da economia, falar de manejo. Uma entrevista muito interessante para a gente abordar neste momento em que nós comemoramos o Dia da Amazônia, neste 5 de setembro. 5 de setembro, né? Dia da Amazônia. Bom, o doutor Murilo Araújo, ele é diretor da Unifloresta, é especialista em direito ambiental. Isso. O que dizer para a população amazônica, da qual nós fazemos parte? A Amazônia tem o que comemorar? Doutor Murilo Araújo. Nós temos, sim, muito o que comemorar. São 25 milhões de habitantes que vivem na Amazônia, no campo, na floresta, o homem da floresta, né, nas cidades. E a gente tem muito que comemorar porque perto de outros lugares do planeta que já dizimaram a sua floresta nativa, nós amazônidas, temos ainda um grande quinhão preservado e que precisa ser mantido. Mas temos que comemorar não só pela questão de que 25 milhões vivem aqui, mas porque temos uma floresta em pé, viva, temos amazônidas que vivem nela. Então, a Amazônia, ela é, sim, um símbolo para todos nós que vivemos aqui. Não adianta falar de uma agenda negativa, uma agenda que só se fala da destruição. Só mostra fumaça. Só mostra fumaça, só mostra desmatamento. Claro que essas coisas existem e o amazônida repele, combate. Mas é importante dizer que aqui vive pessoas, tá? Existem caboclos que vivem aqui, existem índios. Fala em caboclo, o senhor é paraense? Eu sou paraense. De onde? Sou paraense do Marajó. Ah, é? Sou de Soure, na ilha do Marajó. Ele reagiu logo como um bom caboclo marajoara, né? Reagiu logo. Existe. Que bacana. Mas ainda falando sobre a comemoração, eu falo pelo lado positivo. Sim. Mas também temos, sim, que combater muitas... Tem o crime no meio ambiente. Não, né? existe o crime. E a gente precisa combater esse crime de maneira feroz. As fiscalizações precisam ser fortes. Isso é o Estado. O Estado precisa ser firme, precisa ser forte, porque existem pessoas, existem entidades, existem setores que pensam primeiramente no seu poderio econômico. Não querem falar de sustentabilidade. E hoje a gente precisa falar deste tema importante. Sustentabilidade. A Amazônia, ela precisa de entidades sustentáveis, ela precisa de órgãos sustentáveis, ela precisa de atividades, porque se você falar só de preservacionismo, preservar, a gente vai morrer de fome. A gente não vai ter como ter remédio para comprar. É usar o que tem, a água é para beber, se eu não beber água... Mas a gente precisa garantir para futuras gerações as mesmas condições, recursos humanos que hoje temos. Doutor Murilo, a gente fez uma gravação de uma entrevista mais ampla, mas eu vou aproveitar essa oportunidade que a gente não aproveitar para divulgar as coisas. A grande questão é que a gente tem a grande mídia no país mostrando a Amazônia como se todos nós fôssemos criminosos. Eu, às vezes, me sinto até de eu estou fazendo tudo isso de ruim como se não existissem pessoas, como se não existissem povos, de um modo geral, o caboclo, o ribeirinho, o quilombola, o indígena, que sobrevive das coisas da Amazônia. Inclusive da madeira, da água, essa coisa toda. Mas passa uma ideia de que nós destruímos a nossa região. É um negócio complicado, né? Quer dizer, e a função de vocês como especialista, como uma categoria que abrange a Unifloresta, negativo. É usar, tá certo, de uma forma adequada, garantindo a sobrevivência dela, como o senhor falou ainda há pouco, para gerações futuras. Nós não somos meros destruidores criminosos. Pô. A Amazônia, como eu sempre falo, 25 milhões de pessoas que vivem aqui.
O setor de base florestal, hoje ele tem uma grande preocupação. E a preocupação, ela é singela, porque o mundo está em cima dela, a Amazônia. O estado do Pará, ele tem aumentado o índice de desmatamento, ele é segundo lugar em queimadas. O estado do Pará, ele tem problemas minerais, né, de mineração. Então, o foco, ele está aqui do mundo. O foco é aqui. Mas, assim, qual é o alento que se fala disso? Qual é o que está se fazendo? A gente precisa... Existem setores da economia que tem essa grande preocupação, sim, com a floresta. A gente tem soluções para isso. O manejo florestal, ele é uma das soluções necessárias para a floresta. É uma das soluções de menos impacto para a floresta, perto da mineração, perto da agricultura, perto da pecuária. Por quê? Porque o manejo florestal, ele é blindado contra queimadas, contra o desmatamento, contra as invasões. Ele garante, no mínimo, 30 anos no seu ciclo, a floresta preservada. E leva emprego para as comunidades tradicionais. A madeira, ela é matéria-prima para a indústria de calçados, para a construção civil. Ela é o baluarte, né? Ela é a viga da construção do nosso país. A gente não pode falar de construção se a gente não falar de madeira, sem se falar que a madeira, ela dura mais de 100, 200 anos. A madeira amazônica da floresta. Você, quando fala de madeira, se você disser, eu não vou comprar mais madeira, eu vou comprar plástico. Está falando de quê? De uma coisa que demora milhões de anos para se deteriorar, que contamina rios. Né? Madeira não. Você já viu dizer madeira contaminar? Pois é, ela se dilui e volta... Exato. O que precisamos é usar de maneira adequada a nossa floresta. A gente precisa, de maneira sustentável, levar emprego para as pessoas que vivem na floresta. A gente precisa, de maneira sustentável, garantir para futuras gerações que elas tenham floresta viva e em pé. E o melhor instrumento para isso, Matoso, é o projeto de manejo florestal sustentável. O que é, só para terminar, porque o senhor só está aqui uma manchete, mas já está quase na metade do programa. O que é o manejo florestal, falando português claro, doutor Murilo Araújo? O projeto de manejo florestal sustentável é a melhor das técnicas que menos causa impacto para a floresta, perto de mineração, perto de outras atividades que possam existir, como pecuária e agricultura. O manejo florestal, ele nada mais é do que um projeto onde se vai à floresta, os engenheiros florestais, eles fazem ali o inventário de toda a floresta, de toda a sua riqueza, de todo o seu potencial, se vai ser usar para a andiroba, se vai usar a madeira, se vai usar o açaí. Então, o projeto de manejo, ele tem toda essa gestão, tá? E que não pode causar impacto, porque na hora de usar uma árvore, não vai ter o cuidado de observar as áreas de preservação permanentes, as áreas de várzeas, as espécies que estão em extinção, os viveiros de pássaros, né? Toda essa técnica, ela é importante porque você vai conseguir usar a floresta, o homem da floresta vai conseguir produzir nela, sem causar a derrubada da floresta, como outras atividades fazem. Parece que é isso que eu garanto à floresta a sua subsistência para o homem que vive na floresta. Ela passa a ser protegida de queimadas, porque se tiver queimada no projeto de manejo, aí não vai ser aprovado depois e a pessoa vai o quê? Perder todo o investimento. Eu garanto ela contra as invasões, porque começa a ter a delimitação, as placas ali, mostrando que ali é uma área que está totalmente sendo protegida, né? E garanto ela também contra o desmatamento. Então, a solução hoje para a floresta é projeto de manejo florestal sustentável. E quem faz o projeto de manejo é a indústria de base florestal da Amazônia. Muito bem. Doutor Murilo Araújo, fique só um pouquinho aqui, deixa eu aproveitar para não ter um outro corte. Eu faço uma conversa, uma entrevista com ele sobre essa questão. É muito importante a gente ouvir o outro lado. Não é só a gente, né, jogar pedra, criticar, ouvir o outro lado. É muito cômodo eu dizer, está errado, está errado, está errado. Aí alguém me pergunta, está errado em quê? Eu não sei, mas está errado. Ah, sim, não tem, né? Doutor, só um minutinho. Por falar em sustentabilidade, quando a gente pensava que o Paysandu estava numa ruim, né? Deu uma virada.
Uma virada bonita, sem nenhuma dúvida, nos últimos instantes do segundo tempo. E você vai acompanhar alguns dos lances da vitória do Paysandu 2-1 sobre a equipe do Clube do Remo, que fez 1-0, mas não sustentou a sua vitória. Acompanhe comigo. Vai começar Paysandu e Clube do Remo. Papão da Curuzu é o mando do jogo. O árbitro é da FIFA, é Braulio da Silva. Começa Papão e Leão no Mangueirão. Nessa noite de 2 de setembro de 2020. É a primeira partida da decisão do Campeonato Paraense da temporada. Olha o Paysandu já caminhando ali pela esquerda com Bruno Colasso. Cruzou, Matheus Anderson na área, fez um giro, chuta por cima da trave do gol do Clube do Remo, logo no início do jogo. Olha o Paysandu vai caminhando, olha aí o Matheus Anderson cruzando pela esquerda, Nicolas debaixo do gol. Que é isso, minha gente? Nicolas perde uma chance de ouro de abrir o score para o Paysandu. Decorriam 10 minutos e 50 segundos do primeiro tempo, segue 0-0, Papão e Leão. E aí, depois do Paysandu tentar alguns toques de bola, mas chega lento, demora demais. É o Clube do Remo que vai no contragolpe. Hermel perde uma grande chance enfiada de bola do Charles. Gustavo Hermel acaba desperdiçando, mas é bom dizer, Gabriel Leite fez uma grande defesa. Decorriam 13 minutos, 10 segundos do primeiro tempo. Segue 0-0, Paysandu e Remo. É um escanteio que favorece a equipe do Clube do Remo. Escanteio cobrado. Eduardo Ramos, no meio de vários bicolores, conseguiu bater ali uma curveta de 3 dedos. Hermel de cara, chuta pra fora. Decorriam 23 minutos, 20 segundos do primeiro tempo. É o Clube do Remo de novo, tentando. A jogada vai pelo lado direito. Eduardo Ramos chegou, cruzou, confusão na área. Que é isso, minha gente? Gustavo Hermel e Júnior Ruski, os dois remistas se batem, se encontram e a bola sobra para Micael, que alivia o perigo na retaguarda. Bicolou, bom momento, remista. 25 minutos do primeiro tempo. É o Paysandu que vai tentando de novo. Quem aparece é Nicolas, o artilheiro bicolor, tocou na direção do Vinícius Leite, entrou na área, chutou, subiu. Vinícius, goleiro remista e pega. 29 minutos, 20 segundos do primeiro tempo. É o Remo quem parte para cima. Entrou Gustavo Hermel pela direita da entrada da área, chega batendo forte, Gabriel Leite largou. Que é isso? Eduardo Ramos, gol! Do Remo, Eduardo Ramos é o nome do homem. Decorriam 38 minutos, espetáculo do primeiro tempo. Largou feio o goleirão Gabriel Leite, aproveitou-se. Eduardo Ramos emplaca 1 para o Clube do Remo, 0 para o Paysandu Esporte Clube. E olha a tentativa da equipe bicolor, que busca o empate ainda no primeiro tempo. A bola é do Vinícius Leite, que tenta, busca Matheus Anderson de cabeça, fraquinho. Jansen de cabeça também, a bola vai para fora, escanteio. 46 minutos, 15 segundos de jogo do primeiro tempo. E a essa altura o árbitro determina fim de papo na etapa inicial. O Remo vai na vantagem, vai ganhando 1-0, um belo gol de Eduardo Ramos. Estamos no segundo tempo, o Clube do Remo vai levando vantagem até aqui, 1-0. O Clube do Remo com muitos jogadores ali no meio do campo, claramente aparecem as duas linhas atrás e tentando aqui acular a jogada de ataque. O Paysandu vai tentando aos poucos buscar, mas o Clube do Remo se posta bem ali na retaguarda. Lá vai de novo o Papão da Curuzu, a bola chegou na direção do Vinícius Leite, recebeu na área, chutou fraquinho, defendeu o goleiro Vinícius. 19 minutos do segundo tempo. É o Remo em contra-golpe, vai caminhando, entrou o garoto Laílson ainda há pouco, avança pela canhota, veja a velocidade, chegou, tem o Djalma aparecendo pela direita, Laílson arrisca o chute, vai forte pra fora, mas longe do alcance do goleiro Gabriel Leite. 23 minutos e meio do segundo tempo, segue 1-0 Remo. E o Paysandu fez mudanças, o técnico Hélio dos Anjos, uma das mudanças, o garoto Diego Marques
Matos, cobrança de falta do Diego, a bola vai na área, na confusão, a bola escapa do Micael e Vinícius encaixa com firmeza. 27 minutos, 30 segundos do segundo tempo. É o Remo que perdeu aí o Eduardo Ramos, perde muito com a saída do Eduardo Ramos, entrou o Douglas Parque, ele recebeu o lançamento na esquerda, viu o Lucas Siqueira chega batendo forte, Gabriel Leite, 38 minutos do segundo tempo, segue 1-0 Leão. E o Paysandu vai tentando, vai buscando, caminhamos para a reta final do jogo, o Clube do Remo ganha a partida por 1-0. Lá vai o Paysandu, caminha pelo lado esquerdo do seu ataque, quem recebeu o garoto Diego Matos, foi no fundo, Diego Matos fez o cruzamento, apareceu o Netinho de cabeça, aparece o William Barros, gol do Paysandu, um golaço do William Barros, a bola veio a meia altura, ele fez uma virada como se fosse uma meia bicicleta. O detalhe, 3 jogadores que acabaram de entrar, Diego Matos cruzou, Netinho tocou de cabeça, o William Barros estufa o barbante do goleiro Vinícius. Empatado o Repá, decorriam 40 minutos, 30 segundos de espetáculo do segundo tempo. Remo 1, Paysandu 1. O Remo tentou daqui e da acolá, mas o goleiro Gabriel Leite pegou uma delas aí pelo alto, lá vai o Paysandu de novo. A bola foi jogada na área, apareceu o Nicolas, se aproximou, que pênalti, caiu, chegou o goleiro Vinícius, chegou, Netinho, gol do Paysandu, virou, Netinho é o nome do homem, decorriam 43 minutos de espetáculo do segundo tempo, o Paysandu vira em cima das substituições feitas pelo técnico Hélio dos Anjos. Olha aí, Paysandu 2, Clube do Remo 1, o árbitro Braulio da Silva termina o jogo, o Papão vira já nos últimos minutos de jogo e vai com a vantagem do empate para domingo na grande decisão do Repá. Olha, o futebol é isso mesmo. O Paysandu, o Remo acabou ficando muito atrás, o Paysandu buscou e alcançou. 2 para o Paysandu, 1 para o Clube do Remo. Você está vendo aqui no Edson Matoso TV, o seu canal do YouTube. Pois é, pessoal, só que o torcedor não perde nenhuma, né? Ainda mais quando ele não gosta por algum motivo. Eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, eu vou falar uma coisa para você, é muito difícil a gente trabalhar um jogo como esse, né? Um jogo histórico, como a gente falou aí, né? Aliás, quem não viu pode procurar o nosso canal no YouTube, Edson Matoso TV. E eu agradeço muito às pessoas que nos têm apoiado, inclusive os que fazem críticas no sentido construtivo, que a gente agradece. A gente não sabe tudo, mas olha, eu vou falar uma coisa para você, é muito chato a gente fazer um jogo com uma torcida como de Remo e Paysandu sem ter ninguém. Fica, às vezes, até meio sem graça você trabalhar, apesar da emoção do jogo. Mas um torcedor, ele faz parte. O futebol, um clássico, tem um apelo popular. E fica, às vezes, meio complicado você trabalhar. Eu que trabalhei a minha vida toda em esporte, dos 50 anos de profissão, 47 anos em futebol, em estádio de futebol. E, de repente, você faz um jogo como esse, em caráter de decisão de um título, sem ninguém nas arquibancadas. Não é fácil, não. Juro para você. E eu queria dizer uma outra coisa. Matoso, tu fica dizendo aí que o Paysandu virou. O jogo não acabou ainda, hein? Só acaba domingo. Tem sentido. Só acaba domingo. Pessoal, é o seguinte, eu dei uma andada. A gente sempre vai andando pelos lugares. Ô, Zenaldo, o BRT ainda nem acabou. Não só o Zenaldo, mas seus assessores, os vereadores, os fiscais do dinheiro público. Vai mostrando essa foto. Essa aí foi eu que dei uma parada no trânsito na manhã desta última quinta-feira. Eu filmei. Quando eu vi, disse, o BRT ainda não está nem funcionando direito. O telhado da estação Tavares Baixo está desse jeito. Não tem ninguém para falar para a empresa, para a prefeitura. Ah, não, é que já está acabando o mandato, vai ficar assim mesmo, o cara esquece. Mas é dinheiro público, não é não? Por favor. Aliás, me mandaram um vídeo, eu não sei se esse vídeo é velho, mas continua valendo. O Zenaldo meteu
metendo a pua, sentando a pua no pessoal do governador Helder Barbalho e chama a atenção para a Polícia Federal. Essa bronca dele, essa briga, né? Helder Barbalho e Zenaldo Coutinho. Diário do Pará, TV RBA, Rádio Clube, Portal de Notícias DOL, todos esses meios de comunicação milionários da família Barbalho, do governador Helder Barbalho, vivem tentando me confundir com ele. Vivem me detonando. Governador, se preocupe com o povo. Deixe de fazer o tempo todo fake news. Eu não tenho televisão, rádio, jornal e portal de notícias. Por isso, eu falo direto para você, Helder Barbalho, e falo direto para a população. Nós não temos as mesmas práticas, nós somos diferentes. Enquanto você pagou antecipado os respiradores superfaturados, na prefeitura essa compra que você fala das luvas não aconteceu por uma razão muito simples. É que a empresa queria pagamento antecipado e na prefeitura isso não acontece. Eu honro o dinheiro público e determino apuração sobre qualquer denúncia, até essas denúncias fake news que você vive publicando, tentando confundir a população. Se preocupe com o povo e com você, porque você não deve estar dormindo direito com a Polícia Federal no seu encalço e o Superior Tribunal de Justiça. O presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas eu já sei. Avise para quem ainda não sabe, a gente reforça. A gente pegou o vídeo dessa jovem apresentadora Renata Corsini, da TV Brasil. Passa a bola para a gente sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial do governo federal. Diga lá. E já está valendo a prorrogação do auxílio emergencial por mais 4 meses, no valor de R$ 300. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira. O benefício será pago até 31 de dezembro deste ano, independentemente do número de parcelas já recebidas. Para isso, foi aberto um crédito extraordinário no valor de mais de 67 bilhões de reais, para atender trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados que sofrem os efeitos econômicos provocados pela pandemia. Agora resta saber o seguinte, já veio uma nota de 200 e uma nota de 20, uma nota e outras notas de 10, de 5, a nota de 200, já está vindo aí com lobo-guará. Eu queria dar um toque para os idosos. Se alguém chegar na sua casa, se alguém lhe abordar, tá entendendo? Não dê sua senha, não diga nada, vá no banco. Agora, quando chegar no banco, alguém tem que se aproximar dos idosos. Eu testemunhei uma situação de 2 idosas semana passada que ficaram lá olhando, tá entendendo? Foi na Caixa de São Mateus. Eu estava como acompanhante de uma idosa e uma outra pessoa, fiquei aqui à distância. E essa outra pessoa foi lá e orientou, sempre com muito cuidado de se mostrar para a câmera. A moça, você é daqui? Não, ela não era de lá. Acontece que essa senhora que auxiliou as 2 idosas já trabalhou em banco e conhece a metodologia. Quer dizer, foi com ela, mas poderia ser com espertalhão. É bom pessoas responsáveis acompanhar, mas se o idoso não for com ninguém, não passe informação para pessoas que você não conhece. Está entendendo? Aliás, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com a ministra dessa área, desse setor que aborda toda essa questão de cidadania, a ministra Damares, houve exatamente uma determinação de proteção aos idosos que sofreram muito com essa patifaria dos oportunistas. Tem uma matéria sobre isso. Se der tempo, coloca aí, Yuri. Essa matéria é boa. O plano para a proteção dos idosos foi apresentado nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Foi assinada uma portaria que prevê o repasse de 160 milhões de reais do Fundo Nacional do Idoso para as quase 4.000 instituições de longa permanência que cuidam das pessoas com idade mais avançada. A medida é para garantir aos mais velhos assistência durante a pandemia e para evitar golpes financeiros, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social. Foi lançada também uma campanha de alerta do governo junto com a Federação dos Bancos. O banco nunca manda ninguém em casa para retirar cartão ou pegar a sua senha. Esses golpes, eles aumentaram exatamente no momento em que as pessoas, em que os idosos precisaram ficar em casas, atendendo a uma política de isolamento social e acessando, até para fins de uma maior facilidade, os canais digitais dos bancos.
A educação financeira é outra preocupação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O plano prevê ações para ensinar os idosos a administrar o próprio dinheiro e, com isso, evitar as chamadas violências patrimoniais que acontecem quando eles são induzidos a assinar documentos que permitem a movimentação indevida do patrimônio. Já estamos em várias cidades do Brasil montando salas que supostamente é sala de computador para idoso navegar, mas naquela sala tem educação financeira, educação nutricional, bate-papo, conversa, e é naquela sala que a gente olha o bracinho, essa marca nesse bracinho tá estranho. O que aconteceu? Tu caiu, vô? Mais uma caminhada por Belém. Eu tive contato esses dias com a professora Gláucia Medeiros, e essa questão de resíduos sólidos. Ela é uma especialista neste tema. E a gente acompanhou o material e eu cheguei lá com o moderno celular e fiz uma pergunta. Isso tem jeito, professora Gláucia? Professora Gláucia Medeiros, tem jeito? Tem, ação. O que falta é ação. O que a senhora, como pesquisadora, como professora, domina este assunto, tem feito de uma forma prática para chegar junto dos chamados atores públicos, né, ou até privados, para tratarem dessa questão? Ou lhe deixam chegar lá? Olha, eu participo de muita audiência pública, participo de muito evento, Semana do Meio Ambiente, Semana da Saúde, Só que, infelizmente, tá, nós como sociedade, aí eu falo como cidadã, a gente precisa de uma gestão participativa, onde a população, ela precisa encontrar, né, ter o receptáculo, né, para que ela apresente qual a demanda dela. E normalmente o que acontece nas políticas, né, nos programas de governo? Eles colocam para o senhor o que o senhor precisa, e não necessariamente aquilo que eles colocam para o senhor é o que de fato vai surtir efeito. Então, basicamente, é fazer uma gestão participativa, onde os governos municipais, eles entendam as necessidades de cada localidade, porque a localidade que nós estamos aqui na Bernardo Sayão, provavelmente seja diferente da que está lá na entrada na Arthur Bernardes, no caminho para o aeroporto. Olha só, o cartão de visita que nós temos é na CDP ali, onde tem uma montanha de resíduos sólidos. Então, assim, no momento que você tem uma política adequada da estrutura, porque muitas associações, a gente tem muitos projetos de pequenos grupos, de pequenas empresas, tá, ou de associações ou cooperativas, que, assim, tem condições, assim, espetaculares. O que falta é justamente um incentivo maior, né, do poder público em dar essa condição. Meus amigos, um grande abraço a todos, um final de semana abençoado, e domingo tem Leão e Papão, portanto, daqui a pouco, no domingo, final de tarde, início da noite, tá certo? Quando nós teremos a decisão do Campeonato Paraense de 2020. Até a próxima, meus cumprimentos, saúde para toda a família.